Usar a chave de stream. Pronto, já estamos ao vivo no Facebook. Boa tarde, minhas queridas. Hoje é quinta-feira e mais uma vez estamos aqui reunidas em nome de Jesus, pelo amor de Jesus, para a gente conversar, para a gente passar aqui uma horinha feliz, para a gente melhorar a nossa harmonia, para a gente se entender um pouquinho, entender esse monte de gente que mora dentro da gente, né? E nós do grupo Vida Plena estamos felizes por ter vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos alegres em ter todos vocês conosco hoje. E nesta tarde, hoje a gente vai filosofar um pouquinho, filosofar sobre a vida, entender um pouquinho esse processo chamado viver. Como a gente nasce, como é que a gente evolui como pessoa, como é que a gente lida com esse monte de gente que mora dentro da gente, como é que a gente lida com as nossas sombras, e o que são essas sombras. Às vezes é difícil a gente entender certas situações. E vamos iniciar com Deus, vamos iniciar com uma oração, porque a oração é um dos pilares da nossa vida, a oração é um dos pilares da nossa harmonia. Então, estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco nesta tarde, ao Espírito Santo que ele guie nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, para que tudo o que fizermos comece e termine em nome de Jesus. Peçamos também a intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela interceda sempre junto ao Pai por nós, que interceda principalmente neste tempo de pandemia, interceda pelos doentes de Covid, pelas famílias enlutadas pelo Covid e também pelos outros motivos, né, pelas outras enfermidades. E também interceda para que nós mantenhamos as nossas virtudes, tendo como exemplo ela, que se manteve de pé diante do seu filho, diante da crucificação do seu próprio filho, uma dor que falta palavras para a gente definir, e que a gente reviveu todos os fundamentos da nossa fé na semana passada, na Semana Maior, na Semana Santa. Então, vamos pedir a Maria que esteja conosco nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, e vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia, né? E estamos aqui reunidas em nome de Jesus, para a gente refletir um pouquinho sobre aqui dentro, sabe? A gente já passou por tanta coisa na vida, conversávamos agora há pouco, né, sobre as nossas aventuras, sobre as nossas aventuras de juventude, ou mesmo em casal, né, dona Maria Augusta? E como é bom, e cada um de nós vai construindo a sua história. Como a gente viu lá no Rei Leão, desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos a rumo do sol, e há tantas coisas para ver, mais do que a imaginação. E às vezes não dá tempo de fazer tudo, não dá tempo de fazer tudo que a gente quer, porque a gente fica preso a tanta coisa na vida. E quando a gente vai ficando com mais sabedoria,
Não vou falar com mais velha, não, porque senão a gente fica brava, né? A gente vai ficando mais sábios na vida. A verdade é essa. Às vezes a gente quer voltar, falar, ai, os meus 30 anos, mas eu queria voltar com a cabeça que eu tenho hoje. Não é assim que a gente fala? A gente pensa muito assim, vou esticar aqui, vou esticar ali, vou pôr botox aqui, cabelo branco não, ó, cabelo fica sempre pretinho, né? A gente quer, mas agora é a moda, né? As artistas aí estão assumindo os cabelos brancos. Mas a gente não quer voltar com aquela cabeça de 20 anos, de 30 anos. A gente queria voltar com a mente que a gente tem hoje, com a visão de vida e com a experiência de vida que a gente tem hoje, não é? Como seria diferente? Como teria sido diferente? Mas eu pergunto, será que se a gente não tivesse sofrido, passado por tantas provações, nós seríamos quem somos hoje? Não, porque as provações, as dificuldades servem para amadurecer. Somente assim que a gente amadurece, né? Senão a gente fica sempre Nutella. Então é preciso cair, se ralar. Se você se olhar um pouquinho, olha aí para você, seu braço, sua mão. Eu tenho um monte de cicatriz, um monte. Não sei se vocês têm. Cicatriz de infância, o dedão ralado. Eu brincava um monte de patinete na rua com meu irmão. Então eu ralava o dedo, sabe aquele tampão? Quando tira o dedo? E chegava em casa, ou o joelho, e tinha que ficar quietinha, senão a mãe passava mertiolate, que ardia, né? Então a gente, tipo, engolia o choro, mas ralava. Então o joelho é tudo ralado, o cotovelo é tudo ralado, ou trombava de bicicleta, chegava em casa com o pneu da bicicleta, um 8, assim, e a gente tudo estourado. E são as marcas da vida que a gente tem, né? Então, assim, às vezes a gente quer esconder aquelas marcas de uma certa idade, mas aí, a partir de uma certa idade, a gente não quer esconder mais, porque ali, aquilo ali, aquela cicatriz, significa uma vitória na nossa vida. Então, a gente tem orgulho em exibir aquela cicatriz, não é assim? Porque é uma vitória. E só existe vitória depois do sacrifício, depois da luta, né? É igual um atleta, ele sofre, ele treina, ele treina, ele treina, ele vai além do seu limite humano para conseguir uma medalha. E aí ele exibe aquela medalha no peito, né? Conseguir. Mas ele conseguiu porque teve sacrifício. E assim é a nossa vida. Então, hoje a gente vai filosofar um pouquinho essa construção da nossa vida, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? Algumas dificuldades alguns problemas a gente quer assim esconder, não é? A gente põe dentro de uma gaveta e fecha, ou de uma caixa, fala, esse assunto eu não quero ver. Não é assim que a gente faz? Então, hoje a gente vai ver esse simbolismo da vida, isso tudo, a partir do Conto de Fadas, de João e Maria. Eu passei para vocês ali um resuminho, não sei se vocês já leram, mas a gente vai rever essa história do João e Maria. A nossa sociedade atual, ela considera apenas uma forma de interpretação da realidade da vida, o que a gente vê, a interpretação racional. Mas existem outras maneiras de interpretar a vida. Em uma sociedade como a nossa, em que a maior parte da realidade do homem pode ser questionada, é necessário voltar a compreender muita coisa numa linguagem simbólica. É preciso voltar a compreender essa linguagem que colocam para a gente. E uma das formas são os contos de fadas. Por isso que eles estão aí há tantos anos.
Desde criança, a gente escuta a história da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, do Patinho Feio, do João e o Pé de Feijão, não é? São histórias muito antigas e que passam de geração em geração. Mas o que elas querem dizer? Simplesmente são histórias bonitas? Mas essa linguagem simbólica, através dos mitos, através dos contos de fadas, foi em diversas culturas uma forma de interpretação da vida, da natureza e do homem, sendo também uma componente e muito importante da educação. E a Undina está aqui, a Undina pode me falar, Undina, vocês, a Rosa, a Dona Augusta, tudo foram professoras, né? Então, vocês podem confirmar isso. E esses contos, eles explicam o drama da vida humana. O ser humano, ele diante de provas tão repetitivas, de provações, com o tempo a gente entende o significado dessas provações, dessas provas. A luta contra as dificuldades nos faz chegar a uma conciliação final. Por isso os temas dos contos de fadas são bem recorrentes. Sempre tem um herói confrontando provas repetitivas, percebendo o sentido de todas elas, chegando a uma conciliação final que normalmente é o foram felizes para sempre. A não ser Shrek, né? Que é o conto de fada mais bonito para mim. É o Shrek e o mais real. Mas em todos os contos e os mitos, o personagem central, quem é? Nós, o ser humano. Os outros personagens, as outras coisas que existem, são fatores de provas internos e externos, que a gente vai ver hoje, que são atraídos pela esfera da ação do homem para permitir cumprir o nosso destino, o nosso processo do viver. O herói é sempre o ser humano, e o todo, o resto. A bruxa, a madrasta, a princesa, né? Os animaizinhos, aqueles animaizinhos da Branca de Neve, como eu queria o contato deles, gente, vocês não fazem ideia. O bosque e a floresta, os duendes, dragão, sempre tem tudo isso, né? São os acontecimentos da vida. E esses acontecimentos permitem que a gente entenda o sentido de tudo isso. Chegar à superação de provas, das nossas dificuldades, das nossas provações da vida, até a harmonização final, que é a vitória, né? É o amadurecimento. E esse enobrecimento do ser humano implica no casamento do príncipe ou da princesa, e é o felizes para sempre. Então, quem é o personagem do conto de fadas? Nós, eu, você, todo mundo. Nós somos os principais personagens de todos esses contos de fadas, né? É o homem na luta pela vida, na luta pela conquista de si mesmo, no sentido da vida humana. Esse é o drama que se passa por trás de todos os contos de fadas. Tá? Bonito? Então, agora a gente vai ver o que quer dizer tudo isso, né? O que é essa vida? Então, eu vou começar a partilhar com vocês a história do João e da Maria. Vocês leram o resuminho que eu passei? Leram? Não? Então, vamos relembrar um pouquinho da história do João e Maria. Parece que a minha internet também está instável, gente. Né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, aqui. Filosofando com João e Maria. Né? Então, vamos relembrar. Vamos relembrar um pouquinho esse conto tão antigo dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, na verdade, eles reescreveram, né? Então, esse conto relata a aventura dos irmãos João e Maria, filhos de um pobre lenhador que, em acordo com a esposa, decide largá-los na floresta
porque a família não tem mais condições de manter. Gente, que drama! A história já começa com um problemão, né? Que coisa! O pai e a madrasta, na verdade, né? Abandonando duas crianças no meio da floresta. No caminho pela floresta, João e Maria espalham migalhas de pão. As migalhas, que é o detalhe mais conhecido e característico da obra, acabam sendo comidos pelos pássaros, e com isso João e Maria acabam perdidos na floresta. Eles conseguem voltar para casa a primeira vez, mas depois os pais colocam eles de novo no bosque e eles ficam lá, né? E na tentativa de encontrar o caminho de volta, as crianças encontram uma casa de doces e, com fome, começam a comer as guloseimas. São então recolhidos pela dona da casa, que se revela uma bruxa. Ela planejava engordar as crianças para depois comer de sua carne. Enquanto João se alimentava e aos poucos engordava, Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima. Pois é. Mas, porém, espertas, as crianças descobrem o plano da bruxa, a enganam, jogando-a dentro do próprio forno. Assim, livres, João e Maria são encontrados pelo pai e voltam para casa, levando consigo provisões suficientes para o resto de suas vidas. Então, esse aqui é o resumo da história. Lembraram? Tá. Então, agora vamos filosofar um pouquinho, né? Vamos lá. A narrativa dos irmãos João e Maria pode nos ajudar a lidar com a percepção de que nem todos os momentos da vida são prazerosos e de que os limites de disciplina, autoconfiança são importantes para conseguirmos nossa independência, além de nos fortalecer para enfrentar a jornada da vida. Quem aqui nunca sofreu? Quem aqui nunca se decepcionou? Quem aqui nunca chorou por algo não conquistado? Quem aqui nunca se deu conta de que a vida é assim? São as pedras que a gente encontra pelo caminho, mas faz parte desse processo chamado viver. Felicidade não é o tempo todo. Felicidade são momentos. E felicidade não é aonde se chega, mas a felicidade é o caminho por onde a gente vai. A gente pode reconhecer a felicidade como você está, na forma como você está. E isso é importante que a gente passe. É importante que a gente passe isso para os outros, para os filhos. E a conhecida história de João e Maria tem início quando os dois irmãos que dão nome ao conto não podem mais ser alimentados por seus pais muito pobres. Que trágico, gente. Né? Não pode alimentar e pega as duas crianças e põe lá na floresta. Olha que triste. Né? Dá até raiva de começar a ler essa história. Mas o que significa esse alimentados? Não pode mais alimentar. As crianças descobrem que, por conta dessa difícil situação, precisarão ser abandonadas na floresta. Olha aí, duas crianças tão bonitinhas, né, gente? Jogadas no meio de uma floresta, cheio de animais. Que perigo, meu Deus do céu! O angustiante começo dessa narrativa marca um momento muito importante no desenvolvimento. Aquele em que a criança percebe que os pais são falíveis e imperfeitos. Às vezes a gente se decepciona, né? A gente fala, eu não queria que ele fosse meu pai, eu não queria que você fosse minha mãe, não é? Quando a gente se decepciona, quando a gente começa a entrar naquela fase da adolescência, aquela fase difícil em que a gente não consegue entender esse monte de gente que mora dentro da gente, e a gente quer que tudo seja do nosso jeito. Os jovens são assim, né? Onipotentes, oniscientes, querem ser como Deus, sabem tudo. E é a fase que o ser humano se decepciona, às vezes, com os pais. E aí começam as discussões.
aquele em que a criança percebe que os pais são falíveis e imperfeitos, sendo incapazes de suprir todas as suas necessidades. Eis aqui o significado de os pais não poderem mais alimentar os filhos. Ou seja, a pessoa começa a dar os passinhos de independência, né? E aí os pais, com o conteúdo que têm, já não conseguem satisfazer aquela pessoa que está ali. Tal descoberta pode gerar a sensação de estar sendo abandonado, por não haver mais o sentimento de que o cuidado dos pais é tudo o que é preciso para se sentir completo. Esse momento de frustração é muito importante, pois motiva a pessoa a utilizar seus próprios recursos para explorar o mundo à procura de novas formas de satisfazer suas necessidades e desejos. Quantas vezes a gente quis voltar para a casa dos pais, né? Primeiro a gente quer sair. A gente pensa, eu vou morar sozinho. Quando eu fizer 18 anos, não era assim que a gente pensava? Eu vou morar sozinho, ou eu vou casar para ter independência. Eu vou casar para ser livre. Pois é. Mas chega um tempo, a gente olhando bem essa cena, a gente vê duas crianças abandonadas. Aqui não é esse abandono físico, material. Aqui é quando os pais começam a forçar os filhos a procurar a subsistência. E cada um de nós chega a uma determinada fase da vida que é necessário assumir a jornada da vida, buscar subsistência, buscar os recursos para explorar o mundo, à procura de novas formas de satisfazer suas necessidades e desejos. A gente tenta voltar, assim como João e Maria. O João foi o esperto, né? Aqui a Maria fica quietinha, vocês perceberam na história? Mas o João é astuto. O João falou assim, não, eu vou colocar pedrinhas no caminho, porque eles escutaram que os pais iam levá-los para a floresta. E o João astuto, o nosso lado masculino, a razão, pensou numa estratégia. Ele colocou pedrinhas e a Maria foi junto com ele. Ficou e conseguiram voltar para casa. Da segunda vez, o que aconteceu? Colocaram migalhas de pão e os passarinhos comeram as migalhas de pão e eles não conseguiram mais voltar para casa, né? E aí eles viram que realmente eles tinham que procurar a subsistência. E essa primeira vivência junto à rumo à independência também é assustadora. A gente assusta diante de uma situação em que a gente precisa tomar uma decisão e a gente pensa que a gente não tem. Isso é falta de conhecimento de si mesmo. Tudo que a gente precisa está aqui, né? Pois ainda não conhecemos bem nossas capacidades e nem sabemos o que encontraremos pela frente. Vem o medo, né? O medo de dar aquele grande passo na vida, rumo à independência, rumo à jornada da vida, né? E aqui, olha só, o João e a Maria, eles têm que continuar o caminho, não tem como voltar, eles têm que andar, e eles têm que buscar o quê? Subsistência, numa floresta. A Maria está quietinha, a Maria é o nosso lado feminino, que é mais emoção. O João é o nosso lado masculino, é a nossa razão. Nós temos um João e nós temos a Maria em nós, o ânimos e o ânima, conhecido assim na psicologia, né? Jung, que definiu assim. Na verdade, ele trouxe lá do Nietzsche essa definição. E eles estão numa floresta. Floresta lembra o quê? Bichos, animais, escuridão,
né? Medo. Mas eles não podem ficar parados. Eles têm que ir em frente. E essa insegurança deles é representada pela floresta aqui, ó. Eles têm medo, porque eles estão na floresta. Fechem os olhos agora, um momento. Se coloquem numa floresta cheia de árvores, e dentro da floresta é escuro. E aí você está escutando barulhos que você não sabe de onde vem. São animais que te dão medo. Barulhos que você não conhece, caminhos que você não conhece. E é claro que isso dá medo. O desconhecido gera em nós medo, mas é preciso sair desse lugar. E você não pode ficar parado. Tem que caminhar, tem que buscar subsistência. E nessa floresta tem o que você precisa, mas você precisa ter atitude, vencer essa insegurança para procurar o que você precisa. No fundo, o pai e a madrasta do João e da Maria, eles sabiam que nessa floresta, nesse bosque, tinha tudo o que eles precisavam para viver. Tá? Pode abrir os olhinhos. Já se desiludiram a respeito da perfeição dos seus pais. Não dá para voltar para casa, né? Eles ainda não entenderam bem a atitude dos pais aqui, mas eles não sabem voltar para casa. Eles não têm mais o caminho de casa. Eles não têm bagagem para voltar para casa. Assim surge a busca por algo novo, capaz de eliminar todas as falhas e de satisfazer todos os desejos que foram insuficientes supridos pelos genitores. Começa aqui uma nova jornada, uma nova fase na vida, em busca de algo novo. Né? Eles começaram aqui. Algo parecido com a apetitosa casa de doces, cheia de guloseimas maravilhosas, coloridas e açucaradas. Há uma verdadeira esperança de que os prazeres do mundo sejam limitados. Sabe aquela fase que a gente pensa, quando eu morar sozinha, quando eu casar, quando eu tiver meu carro, né? Mas a gente não pensa no caminho, a gente só consegue olhar lá na frente, mas a gente precisa passar pelo caminho. E tá aqui o João e Maria encontra a casa de doce. Doces, gente, chocolate, né? Nós vivemos a Páscoa, como é gostoso saborear o chocolate, não é? Mas a vida não é apenas satisfação, e a voracidade exagerada não é um caminho equilibrado para conseguir o que se quer. E o que o João e a Maria fizeram ao devorar impulsivamente a casa de doces? As crianças pagam alto preço. São aprisionados por uma habitante, uma bruxa. Sabe quando a gente come um doce até se empanturrar? Enquanto a gente está saboreando aquele doce, a gente não pensa que aquilo vai fazer mal, né? Quem aqui nunca encheu a barriga até passar mal? Comeu até passar mal. Eu acho que todos nós fizemos isso um dia. Né? A gente não vê o depois, a gente só vê o momento. Viver o momento. Mas a gente tem que viver o momento com disciplina, porque senão não dá certo. A gente começa a encontrar as bruxas. Quem são as bruxas? Essa maléfica personagem pode representar os limites e as frustrações que fazem parte de qualquer experiência, que podem até adquirir a forma de consequências mais sérias, como quando somos precipitados. Como a gente é precipitado quando é mais jovem, né? A gente não vê as consequências. Não, comigo não vai acontecer. Eu sou mais eu. Não é assim? Eu acho que só aqui que foi assim. E na figura dessa bruxa, o drama não superado de sua história de origem e as etapas não superadas do relacionamento com seus pais ou com você mesmo
vêm à tona e passam a ter consequências. Que consequências são essas? Olha aí, comeram, né? Sem pensar no amanhã. No caso de João e Maria, que foram gulosos e ambiciosos demais, a consequência é a necessidade de aprender a se controlar. E a nossa também, parando de comer. Caso continue insistindo num comportamento imprudente, poderão ser devorados pela bruxa, que os quer gordinhos e suculentos. Né? A bruxa, primeiro, se apresentou boazinha, cuidou deles, alimentou. Assim é o pecado, não é? O pecado é bonito, o pecado é gostoso, o pecado é cheiroso, o pecado não nos dá limite, o pecado nos traz uma alegria momentânea, uma falsa alegria, uma falsa felicidade. E aí, quando a gente cai em si, vem as consequências. Né? O pecado não é feio, o pecado é bonito. Feio somos nós, que damos asas, que damos ouvidos, muitas vezes, ao pecado. É preciso encarar as sombras. O que é que você esconde de si mesmo? Sabe o que são as sombras para a psicologia? As sombras para a psicologia é o lado sombrio da nossa personalidade. Aquilo que a gente coloca na gaveta e fecha, ou numa caixa e tampa e esconde essa caixa, e que a gente não quer encarar. Ainda bem que sou só eu que tenho essas sombras. Eu tenho um monte de sombras, mas eu vou encarando uma a uma. E a gente precisa ir para um deserto, às vezes. Para quê? Porque o deserto é um lugar onde não é possível esconder-nos da nossa própria verdade. Não é, gente? Quando você olha no espelho, você vê quem realmente você é. Mas se a gente não quiser enxergar, a gente não enxerga. Mas aí a gente vai criando um monte de sombra dentro de nós. E chega um momento em que a gente tem que dar conta desse monte de gente que mora dentro da gente, não é? A gente tem tanta máscara, mas aonde é que nós somos nós mesmos? Aí eu pergunto, você reza você? Você se apresenta diante de Deus como você realmente é? Como a Célia, a Maria Augusta, a Undina, a Rosa, a Lourdes? Você reza você? Lugar em que somos confrontados mais cruelmente conosco mesmos e com as nossas regiões mais sombrias. É o deserto. É um momento de silêncio e um momento de solidão. Deserto é o lugar da nossa maior proximidade com Deus, aonde somos nós mesmos. E é difícil sermos nós mesmos, não é? Mas é preciso. Nós temos dois lados, o ego e o self. O ego entendido como o lado de fora e o self entendido como o lado de dentro. Quando eu estou no ego, eu procuro aplauso, eu procuro holofote, eu procuro elogios, né? Se eu não tiver assim, eu procuro elogios porque eu tenho uma casa bonita, porque eu tenho um carro bonito, porque meu cabelo está bonito, que minha pele está bonita. É claro que a gente gosta de elogio, mas tem um limite, né? Se eu não for elogiada, nossa, eu entro em depressão, né? Ai, aquela lá tá com um carro melhor do que o meu. Olha a roupa dela. Você viu a roupa de fulano na missa domingo? Meu Deus! Você viu, a fulana mudou de celular. Ah, eu também vou trocar o meu. Ego.
A pessoa está no ego. E aí, quando não consegue satisfazer o ego, depressão, remédio, psiquiatra. Não que seja mal. Remédio é bom, porque o remédio cura também. Mas não é só remédio que cura. Harmonizar tudo que tem aqui dentro, espiritualidade, psicologia, social, biológico, é preciso. Mente sã, corpo são, né? E o self, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu sou a melhor companhia para mim. O self, ou alma, ou Deus, com D minúsculo. Há um Deus que mora aqui dentro. Lembra do Rei Leão? Aquela cena em que o Simba pergunta assim, mas você me abandonou. E o Mufasa diz, eu nunca te abandonei. Eu vivo em você. É Deus falando para nós. Eu nunca te abandonei. Eu fui crucificado, desci à mansão dos mortos, resgatei Adão e todo o Antigo Testamento, ressuscitei, mandei meu filho por amor a você e te dei a vida eterna. Esse é o céu, né? Mas aí, o que acontece? A gente vai vivenciando da pior maneira possível as experiências ocasionadas por esse abandono. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meus pais me abandonaram, né? As crianças aprendem que nem todas as pessoas são boas como elas acreditavam e que nem tudo é um conto de fadas. Ou seja, aprendem que na vida é preciso ter cautela. A bruxa aqui do João e Maria se apresentou boazinha primeiro, não foi? Depois virou uma pessoa má. Colocou o João numa grade, numa jaula, e fez Maria trabalhar, né? Quantas vezes num casamento, olha aí o João, está preso, e a Maria está trabalhando ali. Mas somos nós. Às vezes a gente se sente preso numa situação, não é? Porque eu queria que aquela pessoa fosse do jeito que eu quero. Eu queria, por exemplo, de um casamento. Eu queria um príncipe encantado, e ele ainda é sapo. O príncipe do meu casamento virou sapo. Ele me prometeu o céu e o amor também, né? Parece coisa de Roberto Carlos. Eu te darei o céu, meu bem. Não tem céu nenhum, né? Eu fui morar na comunidade, tenho que trabalhar para pagar as contas, para ajudar a pagar. Estou aqui presa. E a Maria está lá, poxa, estou limpando, lavando, cozinhando, e ninguém reconhece isso. Mas ainda bem que é só aqui que acontece isso, né? É o nosso lado João, razão, e o nosso lado Maria. Gente, mas a Maria está quietinha ainda na história, vocês perceberam? Né? Eles estão aprisionados agora, tanto a razão como a emoção, porque eles deram ouvidos para a bruxa, para a sombra. Né? Eles foram atrás do ego. João se sentia preso. Maria não aguentava mais o serviço da casa, servindo a bruxa. Né? Mas a Maria aqui ela já começava a sentir raiva. E às vezes a raiva é o que a gente precisa para decidir uma situação, não é, gente? Né? Às vezes a raiva ela é uma força que faz a gente dar um passo à frente. Às vezes acontece. O João já não tinha mais aquela astúcia que ele tinha lá na floresta. O João já estava sozinho. O João já estava quietinho. Mas a Maria já começou a olhar diferente para essa situação. Ela já começou a se manifestar. Maria começa a enfrentar as sombras. Ela enfrenta os medos. E é só assim que a gente vence as nossas sombras. Para sobreviver, fazem uso da esperteza e das artimanhas para vencer a tirania da bruxa. Vocês lembram que a bruxa dava, o João estava preso
ela queria engordar o João, e todo dia o João mostrava o dedinho para ela, né? E ele enganava ela, mostrando o ossinho, né, da carne lá, do frango que ele comia, e porque ela não enxergava bem. E a Maria observava tudo isso, e ela obedecia, ela alimentava essa bruxa também, assim como o João. Mas a bruxa aprisionou o João. Quantas vezes somos aprisionados pelas nossas decisões impensadas, né? Mas eles usaram, ou seja, a razão do João, a emoção da Maria, a nossa razão e a nossa emoção. A gente começa a sair do ego e entrar no self, né? A bruxa fala para Maria esquentar o forno que ela ia colocar o João, porque o João enganou, não conseguiu mais enganar a bruxa. A gente não consegue se enganar por muito tempo. Às vezes a gente fecha os olhos para muita situação, fala, não vou falar disso, não vou enfrentar. Não é assim que a gente faz? Ou a gente fez, né? Na nossa história de vida, na nossa jornada de vida, a gente vê uma situação errada e a gente se cala. Quantas vezes a gente faz isso? E aí a Maria saiu do ego, foi para o self e colocou a própria bruxa dentro do forno, ou seja, ela teve uma atitude, ela enfrentou a sombra, ela enfrentou a bruxa que estava causando nela essa prisão, essa prisioneira, né? Alcançados seus objetivos, ricos e com a personalidade transformada, aqui rico não é financeiramente, ricos de emoção, rico de harmonia interior, tá? Eles sabem que é hora de retornar para casa e encarar talvez um desafio ainda maior, a busca pela aceitação e pelo amor que não tiveram enquanto eram dependentes dos pais. Os irmãos vencem o suposto mal, a bruxa. E nesse caso, como recompensa, ficam com toda a riqueza da bruxa. Eles venceram, eles enfrentaram a sombra, eles enfrentaram a bruxa que estava aprisionando. E o que eles conseguem fazer? Voltar para casa. O pai encontra. Retornaram para casa. Mas eles retornaram da mesma forma com que eles saíram? Não. Este fato que lhes proporcionará de agora em diante a felicidade junto aos pais. Imagine então se João e Maria retornassem para a casa paterna da mesma maneira como foram abandonados. Como seria a recepção dos pais? Se eles voltassem com aquele medo, com aquela insegurança, com todas aquelas sombras, se eles voltassem no ego, o João saiu do ego e foi para o self. A Maria, que não falava nada lá no início, né? Sempre quietinha, tomou a decisão de enfrentar a bruxa que aprisionava eles. E assim eles cresceram, amadureceram, tomaram a iniciativa de buscar o que eles precisavam para a liberdade e para assumir as rédeas da própria vida deles. A vida humana é marcada por conflitos constantes. Nós não podemos simplesmente vegetar, temos que ter atitudes. Devemos enfrentar os ataques que a vida eventualmente nos apresentar. As bruxas que nos atacam, que nos aprisionam, né? Quem não passar por provações não poderá entrar no reino dos céus. Jesus passou por provação, gente? Como passou? Condenaram, né? Acusaram ele. E ele não pegou para ele aquela bagagem. Ele alimentou aquelas sombras que estavam querendo, né, atacá-lo, aqueles demônios que queriam atacá-lo. Não, mas ele obedeceu. Ele obedeceu.
A luta com as provações e tentações fazem parte da jornada da vida humana. Provações nos levam para direções que conscientemente não gostaríamos de ir. Não é verdade? Forças desconhecidas são despertadas em nós quando a gente está diante de uma situação muito difícil, não é? Coisas que só são despertadas diante de provocações, diante de dificuldades. E quanta dificuldade a gente está passando agora com essa pandemia? Quantos de nós está precisando se reinventar, se redescobrir para poder continuar a vida e para manter a harmonia, para manter a calma? As provações nos tornam vigilantes e possibilitam um crescimento interior. Como a gente teve que reaprender a cuidar de nós e a cuidar do próximo, do irmão. Usar máscara, né? Usar álcool em gel, lavar bem as mãos, proteger a si mesmo e proteger também ao outro. Evitar aglomeração. É um sacrifício para a gente, às vezes, deixar de fazer uma reunião em família, mas é preciso, né? Em nosso interior há um conflito entre o bem e o mal, o claro e o escuro, entre o amor e o ódio. É esse monte de gente que mora dentro da gente. Somente através da luta que a alma realiza progressos. Sem luta, não há vitória. Sem sacrifício, não há vitória, né? Sem luta, não há vitória. Moral da história do João e Maria. Não se deve condenar os pais pelas atitudes. Eles deram o máximo deles. Mas chega um tempo em que eles não conseguem mais alimentar as nossas necessidades. É preciso assumir as rédeas da vida. O mal, muitas vezes, vem disfarçado de bem. A gente não vê a bruxa. O pecado é bonito. Não é porque alguém oferece coisas boas que ela tem boas intenções para com a gente. Mesmo em momentos difíceis, é preciso manter a calma, e procurar uma situação boa, né? Então, a partir de suas próprias forças internas e da ajuda que oferecem um ao outro, os irmãos saem vitoriosos da provação pela qual passam e conseguem retornar à sua casa, onde não se sentem mais abandonados. Descobrem que todos nós, adultos e crianças, pais e filhos, possuímos limites e virtudes, prazer e dor. Todos nós temos dentro de nós um João, uma Maria, um pai que é preciso abandonar os filhos para eles seguirem a vida, uma madrasta que também precisa fazer isso, colocar os filhos na floresta, mas a gente sabe que naquela floresta eles vão encontrar o que eles precisam para a vida. Nós temos dentro de nós uma bruxa, e muitas vezes somos a própria floresta na vida de alguém, sem mesmo perceber, né? Às vezes, aquilo que parece ser o fim é, na verdade, o recomeço de algo melhor para nós, né? A história começa de uma forma trágica. Que conto de fadas é esse? Os pais abandonando os filhos na floresta. Isso é o fim. Não, não é o fim. É, na verdade, o recomeço de algo melhor para nós. Sim. E essa é a filosofia de vida que a gente traz desse conto de fadas. Essa é a história, a verdadeira história que tem por trás. Por isso que está tantos anos aí, séculos, dentro de todas as famílias. Será que vocês vão ler conto de fadas ainda para os seus netos? Ai, gente. Vamos conversar um pouquinho? O que vocês acharam? Mudou a visão de vocês dos contos de fadas? Fique à vontade para falar. Explicou para mim, no caso, muito
muitas sombras aí, né? É. Tinha que achava aquilo que quando eu morava em Andradina, estudava em Birigui, morava em Birigui. Quando as primeiras vezes meu pai me pôs dentro do trem para eu ir a Birigui, sozinha, e o meu tio, a minha tia, me esperar lá na... Não, mas era tanta recomendação, não levanta do lugar, não sai, não bebe água, mas não tinha aquela já, os lanches, as coisas tudo, mas não era para sair dali. Nossa, me viu o João e Maria na floresta ali, né? Lembro, assim, quanto que eu chorava, engolindo o choro e tudo, e não via a hora de chegar, e a ida e volta. Me passei também, passou por mim uma porção de pedaços assim, bem sombrios, mas muito gratificante também, né? O crescimento que eu fui tendo para as outras situações, né? A transferência de aprendizagem para umas outras situações. Foi muito bom, foi um final feliz para mim, mesmo agora nessa pandemia, quando eu vejo tanta gente reclamando, né? Como eu sou feliz, como Deus tem me ajudado a entender, compreender e estar assim, onde eu estou. Muito obrigada, muito obrigada. Senhora psicóloga. Célia, quer falar alguma coisa? Tá aberto, gente. Pode falar alguma coisa. Lá no Facebook a gente tem a Valéria, que está acompanhando, a Mazé. Oi, Mazé, tudo bem? Que bom que você está acompanhando a gente pelo Facebook. É uma alegria recebê-la aqui. E a gente teve aqui alguns que passaram, a Pati Navarro passou por aqui, a Maria Rosalina, o Maurício. Oi, Maurício, tudo bom? Benedicte, meu irmão Oblato, e a Maria Ângela. Que bom ter vocês aqui. Espero ter esclarecido e levado para vocês uma filosofia de vida. Entender, muitas vezes, né? Por que todo conto de fada tem um pai, uma mãe, uma bruxa, uma madrasta, né? Chapeuzinho vermelho. Gente, a mãe pega uma menina, põe um gorro vermelho, uma cesta de doce e põe numa floresta cheia de lobo. Que mãe doida! Vontade de bater nessa mãe. Mas por que tudo isso? Tudo isso tem um significado na vida, na formação da nossa personalidade, mas é preciso entender que nós precisamos, em certa fase da vida, assumir as rédeas da nossa jornada, buscar a subsistência. E é difícil. Como é difícil, né? O começo da vida, a gente sonha e a gente quer realizar aquele sonho da forma mais rápida possível. Mas a gente tem que passar pelo caminho. Não dá para pular e chegar lá na frente. Tem as sombras que a gente tem que enfrentar, a floresta. Para passar para o outro lado da floresta, tem que passar pela floresta. Não dá para pegar um helicóptero, né? Sai se puderes. Célia, quer falar alguma coisa? É tanta coisa, né? A gente vai fazendo um retrospecto, né? Da vida da gente até hoje. E eu sempre falo, né? Porque os filhos criticam muito os pais, né? Como nós também criticamos nossos, lógico. Mas as fases que você passa em tudo na vida é o que você tinha de melhor naquela hora, gente. Sim. Né? Então, é difícil, por exemplo, a gente julgar pai, julgar mãe, por que tiveram essa atitude, por que falaram não naquela hora, por que isso, por que aquilo. Aí depois você se torna mãe, você consegue mais ou menos se colocar no lugar deles, né? Uhum. E hoje, cada vez que meus filhos às vezes falam alguma coisa, eu falo, bom, então, se tiver alguma coisa de bom que vocês enxergarem em mim, no seu pai,
Se a gente puder ajudar na criação do filho de vocês, nós estamos abertos. Agora, se vocês não enxergarem nada, paciência, porque nós fizemos o melhor que a gente sabia no momento. Mas quantos erros, né? É o que você falou. E aí, esse negócio da gente falar, ai, meu Deus, com a maturidade que eu tenho hoje, ai, se eu fosse ficar grávida do primeiro filho hoje, talvez a gente fizesse até pior. Sim. A gente não sabe, porque daí é tanta sabedoria também que você quer aplicar, às vezes numa educação do filho, que nem convém, né? Você joga informação demais na cabeça dele. Então, eu fico meio que assim, perdida, sabe? Eu tenho minha consciência tranquila. Errei. Nós erramos. Eu falo no plural com o Zé. Onde nós erramos na educação dos filhos? Ah, erramos nisso, acertamos nisso. Acho que nós tivemos tantos acertos e tantos erros. A gente conversa muito sobre isso. Porque os filhos, qualquer coisa, fala também, né, mãe? Do jeito que você fazia, do jeito que você falava, do jeito que você podava. Mas é o que a gente sabia fazer na hora. Uhum. Também não pode ter tantas culpas, né, Angélica? Sim, exatamente. Graças a Deus, a gente tem um Deus misericordioso que transforma nossos erros em bênçãos para os filhos. É claro, a gente dá o melhor que a gente tem naquele momento. Naquele momento. Você tinha que trabalhar, você tinha que fazer faculdade, tinha 3 períodos na escola, tinha supletivo, tinha de 1ª a 4ª, tinha de 5ª a 8ª, você era coordenadora de escola, você era pai e mãe, você tinha que levar a filha em catecismo, você tinha... Não. Lógico, alguma coisa ficou falha. Sim. Mas eles são críticos, né? Uhum. É o momento em que os pais já não podem mais nos alimentar e os filhos começam a ver a imperfeição dos pais, porque não suprem todas as necessidades. Na verdade, esse vazio que cria nessa fase da vida é o que eu preciso buscar. Não é o outro, sou eu. Né? O ser humano tem o hábito de achar sempre o culpado para tudo que acontece na vida. Eu sou assim porque os meus pais. Eu sou assim porque eu sofri tal coisa lá atrás. Não. Você é assim porque você tem sombras. E para resolver essas sombras, você tem que olhar para elas. Converse, procure terapeuta, procure psicólogo, né? Mas olhe, resolva. A gente só consegue enfrentar essas sombras olhando para elas. Aquilo que a gente quer. Somos nós mesmos. Isso, né? Exatamente. Somos nós mesmos. Tem jeito, não. Ai. Ondina. É muito interessante essa análise a partir dos contos de fadas, né? Coisa que a gente nunca pensou antes, não é isso? De fazer essa comparação, esse estudo comparativo, e principalmente essa questão de quantas vezes errei, quantas vezes acertei, né? Quantas vezes a gente se julga, né? E vê que vamos dizer assim, é impossível essa questão de você ter certeza daquilo que você está fazendo. Você faz o melhor que você pode, como disse a Célia, como disse a Maria Augusta, quer dizer, o melhor que você encontrou naquele momento, né? Mas nem sempre foi o ideal, não é isso? Nem sempre foi o ideal. É isso que, às vezes, então, nos deixa à mercê hoje dos julgamentos dos filhos, né? Com certeza. E as cobranças, questionam, né? Eles questionam. Exato, cobram, né? Cobram hoje muito mais do que nós cobramos, eu acho, né? Hoje parece que a gente tem mais diálogo nesse sentido, verdade, né? Do que nós tínhamos antes. Era uma questão até um pouco mais distante, talvez, por uma questão até de época, de momento, né? Respeito, medo, tudo junto, Exatamente, né? Mas é essa questão do não julgar mesmo, né? E essa questão das sombras é muito interessante, porque pensar o que são sombras, na verdade? O que são sombras? Né? E quais seriam as sombras? Né? E fomos ou não responsáveis
por deixar sombras na criação dos nossos filhos ou na nossa criação, quando os pais nos criaram, né? Então, acho que é muita reflexão e muito questionamento. Os contos de fadas não são só para crianças, são para os adultos também. Quando a gente passa a ter essa visão dos contos de fadas, a gente vê que são histórias realmente para ajudar na formação da nossa personalidade, da nossa psique. Todo conto de fada tem o pai, a madrasta, a bruxa, né? E tem a dificuldade, tem a floresta, o bosque, e a gente passa por tudo isso, são arquétipos, são símbolos, que todos nós temos na vida. E não adianta tentar livrar os filhos, porque não, eles vão sofrer, mas eles vão sobreviver de alguma forma, né? É duro para a gente se colocar no lugar dos pais do João e Maria. É isso que eu ia falar agora. Houve-se, a gente, né, explorou muito João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Eu alfabetizei com o Chapeuzinho Vermelho, barbaridade. Trabalhei 17 anos com primeira série e, olha, o Chapeuzinho me acompanhou. Mas e os pais? Que nós somos agora, sim, nessa reflexão, mas os pais, porque nós sofremos com cada dor que o bandidinho dos nossos filhos tem, não é? A cada apuro, a cada situação, a cada decisão deles, eu não posso dar palpite, não quero dar palpite aqui. Mas e o sofrimento nosso, e as noites sem dormir, e o que eles ficaram passando lá, né? Que lágrimas de sangue não choraram. Isso. Nós, como pai e madrasta, ou pai e mãe, não podemos fazer muitas coisas em determinada situação. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Desde o dia em que nós soubemos que a gente estava grávida, a gente pode rezar pelos filhos. Todos os dias, incansavelmente, a gente pode rezar. Porque, como eu disse há pouco, a gente tem um Deus tão misericordioso que transforma as nossas falhas como pais em bênçãos para os filhos. Então, incansavelmente, a gente tem aquele selfie, né, interior, que a gente vê o filho seguir tal caminho e aquela voz interior, o nosso selfie, fala, não vai dar certo. E a gente fala para os filhos, filho, não vai por esse caminho, não vai dar certo, eu já tentei, mas ele vai. E o que acontece? Dá burros errado. Não. Aí a gente fala, eu falei, né? Mas eles como não nossos pais fizeram com a gente. Como nossos pais fizeram. Vai fazer essa faculdade? Não, vai fazer aquela, vai fazer tal especialização, vai não sei o quê. Meu pai, eu mudava muito acompanhando o Zé, que mexe com loteamento. Quando eu chegava na cidade que eu mudava, ele já me dava onde tinha o curso que eu não tinha, que faculdade que eu devia ir e que curso que eu deveria fazer. Eu falei, gente, como é que... Naquela época não tinha internet, hein? Uhum. Há 40 anos atrás, 38, pois ele sabia. Vai na faculdade Sagrado Coração, faz um curso de especialização em criança do pré, porque não tem no concurso, você passa na frente não sei de quem. Tarará, ele me atropelava as ideias. Olha a bagagem. Olha a bagagem. Porque ele já via lá na frente, né? Falou, ó, filha, esse caminho. E você seguia tudo que ele falava para você? Eu seguia porque, inclusive, no 5º dia útil, ele depositava para mim o dinheiro. Então, aí tinha que seguir. Não, ele falava, enquanto eu for vivo, você vai fazer 1 hora esse curso, vai aparecer o porquê na tua vida. Aí eu não tenho com quem deixar as crianças à noite para estudar, o Zé viajava muito, eu morava em Bauru, se vira. Deixa o jardineiro, deixa o que cuida da rua, se vira. Você não vai estudar, o outro vai e passa na frente. Era assim. Ele pensava por mim. Ele pensava, porque eu não tinha maturidade para enxergar o que ele estava falando para mim. Aí chegava no concurso, eu vinha lá de São Paulo, que eu efetivei lá para Machado. Por quê? Por conta do curso que ele mandava eu fazer.
Tem uma pergunta aqui da Valéria. Angélica, por que sempre madrasta? E ela sempre mais a bruxa. E a mãe, onde fica na história? Aqui, sabe quando a mãe de leite, quando o filho já nasceu, cortou o cordão umbilical, e a gente amamenta, e a gente alimenta, e a gente limpa, e a gente é como se fosse uma continuidade do corpo da criança. Cordão, né? Isso. Cordão umbilical. E chega uma hora em que a gente começa, já cortou o cordão umbilical. Quem nunca falou isso para os filhos erguer a mão? Vai ver. Vira, gente. Vira, Tá? gente. Então, é aí que aquela mãe de leite, que nos alimenta, que nos acalenta, que nos dá colo, aquele colo de mãe gostoso, faz aquela mamadeira. Gente, eu mamei até 11 anos. Na mamadeira. Eu não ia para a escola sem a mamadeira antes, tá? Isso aqui, só entre nós aqui. Casa também, mamaram até 11, 12 anos. Então, eu lembro até hoje do gosto daquele leite da mamadeira. Aquela mãe chegou uma hora que virou uma madrasta. Lógico. Porque ela não me deu mais aquela mamadeira. Então, é por isso que tem a figura da madrasta. Porque tem uma hora que a gente tem que cortar o cordão umbilical mesmo, que a gente não consegue mais alimentar dessa forma o filho. E aí a gente vira madrasta. Madrasta má. Por isso que tem madrasta na Branca de Neve, que tem madrasta na Gata Borralheira, que tem madrasta na... E toda história tem uma bruxa má. A madrasta ou a bruxa. Então, mas a madrasta nem sempre faz papel de má, né, Angélica? Isso. Isso aí é para a gente estudar um dia ainda, que é uma aula inteira, mas assim, né? A madrasta é querendo bem, às vezes, que ela se torna madrasta. Isso, porque é preciso colocar os filhos no bosque para eles enfrentarem os medos. Senão, eles não enfrentam os medos se a gente criar eles dentro de uma bolha. São só enfrentando os medos, as sombras, que eles vão seguir a vida deles. Nós não somos eternos, nós somos humanos. Exatamente. Nós, humanos, a morte faz parte do processo chamado vida. Vida. A morte não é a nossa inimiga. A morte faz parte do processo chamado vida. Vida. Então, às vezes, essa mãe que alimenta tudo, que põe a comida na mesa, que a gente descobre que o leite não vem da caixinha, que o café não é na garrafa de café, não está lá, que o arroz tem que cozinhar, sabe? Aí começa a vir a mãe, eu vou ter que fazer, não é? Essa mãe tem que morrer para nascer uma outra mãe. E nesse processo, nessa mudança, entra a madrasta. Eu me frustro com a minha mãe porque ela já não me alimenta mais como antes. Mas a mãe sempre está ali. E isso a mãe sabe que tem que jogar o filho, falar, vai. Sabe quando a gente ensina o filho, a filha a andar de bicicleta? Vai, olha para frente, respira e vai. Pedala, força no pé. Foi assim que eu ensinei os meus. Vai, olha para frente, não olha para o chão, olha para frente. Sempre. Então, foi assim. Por isso que a mãe de leite fica lá atrás. Eu não posso ser mãe de leite com meu filho de 20 anos. Eu ouvi uma amiga agora, esses dias aí, por telefone também. Um filho de 45 anos com eles. Vieram de São Paulo para cá para ver se ele tomava rumo. Professor efetivo. E aí não deu certo lá, teve problema demais, eles trouxeram o filhinho para cá. O bebê. Eu ouvi dela assim, se eu fosse madrasta, se eu tivesse morrido e o... Oi, fechou o som. Maria Augusta, fechou o som. Ele já tinha tomado jeito na vida. Agora fizemos uma casinha, uma edícula para ele, um apartamentozinho para ele se virar sozinho lá. Só que tudo é aqui em casa.
Ele vem tomar banho aqui para deixar a roupa suja, ele vem aqui para comer a sobremesa, ele vem aqui. Ela falou, nem tomar um vinho sossegado a gente não pode, porque ele tem problema com remédio e com álcool, não pode, não deve. Então, quando o Marco está chegando, a gente tem que esconder a garrafa de vinho e tal. Na idade que eu estou, que ela também está já, passou dos 75. E ela falou, se fosse uma madrasta, já tinha dado jeito nele. Mas eu estou engolindo. Ele é meu. Muitas vezes os filhos falam assim, ai, mãe, você gosta mais do fulano do que de mim. Mas eu falo assim, e a psicologia também ensina. Cada ser humano é um. Deus escreveu o nome de cada um na palma da mão. Deus nos ama do jeito que nós somos. Cada filho é de um jeito. Eles não são iguais. Nem gêmeos são iguais. Um, às vezes, precisa de uma atenção diferente de outro, né? Um tem mais dificuldade numa coisa, o outro tem dificuldade em outra coisa, não é? E quando um filho tem uma dificuldade, por exemplo, com alcoolismo, o outro consegue assumir a jornada da vida e seguir sozinho, é claro que a gente vai dar mais atenção para esse aqui que precisa. Porque o filho foi dado por Deus para a gente cuidar. No batismo da minha filha do meio, foi um padre redentorista, e ele perguntou assim, essa criança de vocês foi, claro que é meu. Nasceu de mim? Nasceu de mim? Falou, não, essa criança não é de vocês. Essa criança é filha de Deus, que foi dada a vocês para vocês cuidarem. Cuidarem. Para sempre. Não existe ex-pai e ex-mãe. Pode existir ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Olha a responsabilidade, hein? Pai e mãe é para sempre. Para sempre. Não existe até 18, como eu já escutei muito, até 20, até... Não, pai e mãe é para sempre. E o filho precisa não só de alimentos físicos, mas o filho precisa de amor, do alimento chamado amor. Né? Então, Valéria, eu acho que eu espero ter respondido a sua dúvida, ter tirado, senão a gente conversa mais, tá? Quando precisar. Os filhos também são diferentes, né, Angélica? Então, cada um é diferente. Tem filho que permite que você chegue mais próximo a ele. Tem filho que se blinda. Não fala, eu já sei tudo, eu sou poderoso, papapá. Então, se você tiver 4 filhos, você vai fazer uma análise de cada um. Aí você prefere aquele? Não prefiro aquele. Aquele me liga todo dia, aquele participa da vida dele, eu ajudo no que eu posso, o que eu não posso, puxo a orelha, não puxo a orelha. E o outro que você permite. Então, aí as diferenças, né? O próprio filho também põe uma barreira. Aí ele fala, você gosta mais do outro. Exatamente, Célia. Que é mais fácil. Lourdes? Então, né? Vocês são sábios. As mestres falando é muito bonito ouvir, sabe? Mas, é assim, falar de filhos, eu não tenho muito o que falar, porque eu só tenho uma filha. Então, ela e eu acho que está tudo certo. Nunca criei ela para mim, porque o que a Angélica falou aí, na época eu estava ali na Vila Marcondes e o padre José Schwind uma vez falou para mim, essa sua filha não é sua filha, é filha de Deus, e Deus vai te cobrar enquanto você tiver vida. O que você fez com a filha que eu dei para você cuidar? E eu sempre carreguei isso na minha cabeça. A gente não consegue fazer, seja lá o filho do jeito que for, a gente não consegue fazer do jeito que a gente recebeu as instruções do padre, né? Você não consegue, porque a pessoa não te escuta. É aquilo que vocês falaram.
eles vão quebrar a cara, depois eles vão voltar, e a gente está aqui vamos esperar, né? A hora que voltar, estamos aqui. Mas eu digo para vocês o seguinte, olha, como é bom ouvir. São muito sábias, e eu prefiro ouvir do que falar, viu? Estou muito bem ouvindo, viu, Ondina? Ondina tem uma voz gostosa para a gente ouvir, a sábia também, a Dona Maria Augusta. Gente, que pessoa, né? Não posso falar nome, não, senão eu começo a falhar nos nomes. Vocês estão de parabéns, vocês são muito vividas, né? E tem a palavra certa, na hora certa. Quem é professor, né? Não é, né, Angélica? Exatamente. Legal, Mas obrigada, Lourdes. É isso aí, né, gente? A gente vai vivendo, aprendendo, só tenho que partilhando agradecer. experiências. Por isso que Deus junta a gente, né? Cada uma num canto, cada uma com uma filosofia de vida, cada uma com uma história de vida, e Ele junta a gente para a gente partilhar e uma aprender com a outra. Assim que é vida em comunidade. E a Rosa, que está quietinha, mas não falou nada hoje, está quietinha. Mas é assim, né, gente? A gente vai vivendo e aprendendo. Esse ditado é certo, né? Vivendo e aprendendo. Todos os dias, todos os dias. É. Se você deitar à noite e falar assim, nossa, hoje eu não aprendi nada, então você não viveu, né? E aquela música que fala assim, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, não. Não é assim, não. O filósofo Sartre, ele diz assim, que o que se leva dessa vida é o que a gente faz com aquilo que a vida nos dá. Então, não é assim, deixa a vida me levar, não. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente, não. Jesus sempre cobrava uma atitude daqueles que iam até ele. O que queres? O que queres que eu faça? Ou seja, peça, pedis e recebereis. Então, atitude. Nós tivemos a graça de termos um corpo perfeito, uma saúde mental perfeita, né? É claro, a gente reclama, eu tenho cabelo liso, quero ter cabelo crespo. Eu tenho umas manchinhas na pele, eu volto, eu queria ser mais baixa, né? Então, eu não queria ser assim, né? Que a ruguinha está aqui, eu quero... Não, essas rugas aqui simbolizam vitória. Esses cabelos brancos significam, são os processos que a vida nos deu e que a gente venceu. Porque se a gente não tivesse vencido, a gente não estaria aqui. Se a gente não tivesse encarado os bosques em que nossos pais colocaram a gente não estaria aqui hoje. A gente não teria voltado para a casa dos nossos pais com essa riqueza que a gente tem hoje. E essa riqueza se chama sabedoria. Essa é a maior riqueza. João e Maria voltaram para a casa dos pais ricos em sabedoria, depois de ter enfrentado a floresta, os perigos da floresta, depois de terem se empanturrado sem disciplina, depois de terem enfrentado a bruxa, as sombras. Eles venceram e conseguiram chegar até a luz, até a casa dos pais. Então, essa é a moral da história do João e Maria. Todos os personagens vivem dentro da gente. O João, Maria, a bruxa, os pais, a floresta, tudo. Então, vocês vão reler agora a história do João e Maria, mas sobre essa visão filosófica. E mais, vão ensinar para os seus netos, para os seus filhos. Um dia, né, quando a gente pudesse reunir, então, vamos contar uma historinha? E aí vão explicando para eles, nossa, sabe o que é isso aqui? Né? E aí vai explicando. E para isso que os contos de fadas e os mitos foram criados, para nos ajudar a enfrentar essa jornada, esse processo chamado viver. Tá bom? Próximo mês, vocês querem Fantasma da Ópera ou Shrek?
Oi? Abre o microfone. Com qualquer um nós vamos aprender. Shrek. Oi, são maravilhosos. Shrek? Shrek. Vamos ver o que o pessoal da internet quer. Shrek ou Fantasma da Ópera? Coloquem lá nos comentários o que vocês querem filosofar sobre qual conto. Shrek ou Fantasma da Ópera é maravilhoso. 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 Pode ser. É maravilhoso. Vamos de Fantasma da Ópera? Depois de Shrek? Tudo bem. Pode ser. O João e Maria ele é legal quando a gente vê também sob a ótica do casamento. É muito legal. Tá? Quando a gente puder um dia, a gente vai filosofar sobre João e Maria e o casamento. Tem um livro muito legal que chama Ao Encontro da Sombra. Eu vou postar para vocês no grupo. Leia esse livro. É muito bom, vai ajudar bastante. Tá? Quem quer fazer oração final hoje? Dona Maria Augusta, vai a senhora. Né? A gente estava com saudade dela. Né? Vai lá. Vocês estavam com saudade, mas não tanto quanto eu. E voltei num dia assim de bênção, privilegiado, de muitos ensinamentos, muita reflexão, passar o pente fino na vida toda da gente, desde infância até agora aos 60 anos de casado, que foi saco para chuchu. Então, foi assim, um privilégio muito grande a gente nessa pandemia e estar nessa felicidade com um grupo maravilhoso como esse, né? Que eu fiquei mais, acho que uns 3 meses longe de vocês todos. Então, é dar graças, graças e graças por todas vocês, que eu não deixei de rezar, lembrava naquele horáriozinho que não podia. Também estava com dificuldade, eu estava com uma bruxinha aqui dentro de casa, que às vezes a gente é mãe e às vezes a gente é madrasta mesmo. Mas aprendi muito também. Sofri, passei os meus choros aqui, mas valeu. E com essa filosofia de hoje, foi assim muito gratificante, com tudo, desde a infância até agora, eu só tenho a agradecer, porque me vi assim, uma Maria também, né? Todas aquelas dificuldades que ela teve, sem saber para onde ir, onde dormir, com jeito onde ficar, onde ter esse filho, aonde, né, alimentá-lo, como foi criar também. Nós fomos também uma Maria. Eu, no caso, me coloco muito nela quando eu tenho uma dificuldade também. E vocês, pelo que eu vi hoje, todos nós tivemos, né? Então, vamos terminar com uma Ave Maria e um Anjo do Senhor, né? Em agradecimento, o dia, a aula, o aproveitamento todo nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, governe, ilumine. Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, minhas queridas, muito obrigada pela participação de hoje. Obrigada por enriquecer muito a minha vida, as nossas tardes de quintas-feiras. Obrigada a quem nos acompanhou pelo Facebook. Né? Espero que Deus tenha tocado o coração de cada uma de vocês com aquilo que cada um de nós precisa. Né? Somos apenas instrumentos de Deus aqui nessa vida. Amém? Então, fiquem com Deus, bom fim de semana, Amém. Uma feliz Páscoa, ainda estamos na 8ª da Páscoa, né? Até domingo. Domingo é dia da festa da misericórdia. Oi.
Posso falar uma coisa? Pode. Só para encerrar o nosso assunto. Nada muda se nós não mudarmos. Isso. A gente precisa ficar com isso para ver se a gente consegue melhorando dia a dia, né, Angélica? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. As mudanças começam de dentro de nós. Lógico. Eu não posso mudar o outro. Nós temos que Mas aprender a ver o outro como o outro é, e não como nós idealizamos os outros. Exatamente. Se a gente conseguir vivenciar essa situação dessa forma, a vida, tudo vai melhorar. Lógico. Ontem eu escutei uma frase bonita. Não existe família perfeita. Existe família unida, com todos os problemas. O problema que eu tenho na minha, todas vocês têm. É a convivência humana. Cada um de nós, cada um é um. E a gente tem que aprender a conviver. Viver é fácil. Com todos. Difícil é conviver. Conviver. Né? E nós vamos juntas aprendendo a conviver e com fé em Deus, com a gente pedindo na oração, na união, na comunidade, Ele vai derramando em nós bênçãos e graças, para a gente poder chegar a outras pessoas. Com Amém? certeza. Amém. Então, minhas queridas, até a próxima quinta-feira. Beijo. Até mais. Até mais. Obrigada, Angélica.